Graças a Deus, amém? Queria convidar você a ficar de pé para a gente estar nesse lugar. A gente está num lugar maravilhoso nessa manhã. A gente está diante de um privilégio incrível e nós não podemos sair daqui. Por isso convido você a ler comigo o Evangelho de Jesus Cristo, no dado por Lucas, no capítulo 24. Eu vou ler os 12 primeiros versículos, de 1 a 12. Dá conta deste momento aqui. E eu oro ao Senhor para que nós consigamos nos apossar disso com a dimensão, com a intensidade que Ele tem, que tem vida aqui para você, em nome de Jesus, amém? Então leia comigo aqui, o verso 1 do capítulo 24, diz assim: No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: Por quê? Vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então, se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas pareciam-lhes loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou, admirado com o que acontecera. Palavra da salvação em nome de Jesus, amém? Senta no teu lugar. Vamos tentar compreender ainda um pouco mais, além de tudo que já foi dito aqui. Os textos foram milimetricamente escolhidos aí pela nossa comunidade, maravilhoso, quero que você entenda isso. Então, meus queridos, nós chegamos no dia mais importante, o dia mais simbólico, mais significativo, o dia mais emblemático da vida, na nossa vida como povo de Deus. Importante que nós entendamos o que é esse domingo. Nós chegamos no nosso domingo de Páscoa. E nele, a memória mais forte que nós temos em toda a vida. Qual? Deus nos fez para viver. Deus nos fez para viver. Então, hoje é o dia de celebrar o presente mais valioso que já foi dado para a humanidade, que é a vida, E, sobretudo, entender o porquê e o para que Ele nos deu esse presente. Afinal, um presente dessa dimensão, Nós recebemos a vida. Um presente desse não pode ser desperdiçado, sim ou não? Um presente desse não pode ser colocado na gaveta. Um presente desse não pode ser tratado de qualquer maneira, sem cuidar de jeito nenhum, É algo precioso, valioso demais. E por isso eu lembrei ontem, e lembra você, que o Roberto Carlos disse. Aliás, o Roberto Carlos disse, ele aconselhou que quem espera que a vida seja só uma ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. E é preciso ter cuidado para tentar, mais tarde, não sofrer. Então, é preciso saber viver. É preciso tem que saber, amém? Porque nos foi dado isso como um presente do amor de Deus. Você viu isso aqui hoje. Por isso, querido, em nome de Jesus, para saber, nós temos que aprender sobre ela. Sobretudo porque é algo que nós não existimos sem, na verdade. A vida, e ela é muito difícil de definir. É uma coisa, se nós não tomarmos cuidado, aliás, nós vamos sofrer muito. Ela, a vida. E eu queria confessar para você que esse fim de semana, eu me debrucei sobre muitos dicionários, eu geralmente pesquiso em 6 dicionários lá, sobre muitos escritos, para entender a definição de vida, E aí quanto mais eu leio, eu achei impressionante como
nenhum desses lugares dá conta sozinho de definir claramente o que é a vida. Sozinho não consegue, realmente é algo único, é algo complexo. As ciências, as filosofias, as filologias dizem sobre o que é a vida, mas nenhuma delas sozinha consegue defini-la por inteiro. E por isso o meu convite aqui para você nessa manhã é para a gente ampliar. E para a gente ver, sim, os esforços das ciências, mas entender que para mim e para você, para nós, definição de vida só vai nos completar quando nós contemplarmos aquele que a criou. Eu quero que você entenda isso. Sem ele, ela sempre vai ser incompleta. Sem ele, vai sempre estar faltando algo. Aliás, se você quiser resumir com uma só palavra toda a criação de Deus aqui na terra, essa palavra será vida. Vida. E note que ele criou isso com uma exuberância que só a grandiosidade dele consegue criar em nome de Jesus. Entende isso? É maravilhoso. Eu quero que você tome posse de o que é vida. O que é vida? Isso que todos nós falamos, né? Todos nós queremos. Bom, a biologia diz que vida é um estado em que os organismos realizam algumas funções. Por exemplo, metabolismo, crescimento, reprodução, adaptação, evolução. O que isso quer dizer? A biologia está querendo dizer que só um sistema vivo é capaz de se manter e de evoluir. Significa que se não evolui, significa que só é sempre a mesma coisa, que se não muda, significa que se não transforma, que se não melhora, não está vivo. Não é interessante isso? Não está vivo. Não pode ser chamado de vida. E mesmo assim, mesmo que esteja vivo, um dia termina, um dia morre, porque a ciência diz que a vida sempre acaba. Observa isso. E eu fiquei pensando comigo assim, será que a vida se resume só a questões materiais, físicas e biológicas? E a resposta, com certeza, não, né? Vai além. Por exemplo, só para você entender, na mesma linha, Aristóteles diz que a vida é o que distingue seres inanimados de seres animados. Observa isso. Presta atenção. Lembrando que a palavra ânima é alma em latim, né? Veja isso que interessante. Vida é o que distingue seres inanimados de seres animados. Eu acho que ele quis dizer aqui que a vida e gente viva costuma ser animadinha, né? Gente viva costuma ser bem animadinha. Porque quem anda por aí desanimado, reclamando de tudo, só achando problema à sua volta, ainda não entendeu o que é vida e por isso anda por aí meio morto e não vivo. Filosoficamente, a filosofia descreve a vida como um intervalo consciente entre o nascimento e a morte. O que é vida? Vida é algo que acontece de forma consciente entre o momento em que nós nascemos e que nós morremos. Veja, nesse espaço aqui, presta atenção, nesse período, nós criamos, esse período chamado vida, nós criamos sentidos, nós buscamos passar por experiências, nós buscamos aprender, enfrentar desafios, nós buscamos pelos amores, pelas alegrias, pelas dores, e tudo isso que nós buscamos entre o momento do nascimento e o momento da morte, é que acontece a vida. Isso se chama vida, entre esses dois tempos. E é nesse período, entre o nascimento e a morte, é no acontecer desse período que nós vamos descobrindo coisas, nós vamos construindo um sentido através das experiências, das relações que nós estabelecemos. Ou seja, a gente pode afirmar também que se não tem um sentido, também nós não podemos chamar de vida. Se não tem uma razão, nós também não podemos chamar de vida. Então veja, talvez para entender aqui, o ideal seria juntar as coisas. E se a gente junta aqui, por quê? Porque a vida não é só um organismo que evolui, um corpo orgânico que evolui, não é só uma célula que se divide, se multiplica e se reproduz. Também, vida é algo que nos anima, é algo que acontece dentro de nós. São sonhos, são criatividades, são intuições, relações, são desejos, experiências, são sensações. Tudo isso faz parte do viver. Entende isso? Eu estou falando daquilo que você experimenta. Viver. Então, presta atenção. Só um não dá conta sem o outro. Porque esse organismo que se mantém e evolui, só pode dizer que está vivo se nele houver uma razão para existir. Esse organismo precisa de um sentido. Senão ele não está vivo.
Fica complexo. Portanto, eu acho que Aristóteles, a filosofia, a biologia tem toda a razão. Porque a vida não é só uma coisa estática, não é uma coisa sem ânima, sem animação, desanimada, sem movimento, não. A vida não é algo congelado, engessado, petrificado, não. Cada dia ela é um negócio único e nela nós percorremos um caminho. Nós vamos construindo uma história que não se repete, isso é vida. Vida é essa jornada. Portanto, ela extrapola os organismos vivos e se torna também o sentido que esse organismo dá durante a sua existência aqui na Terra. Tudo isso chama vida. E aí eu sempre fico me questionando, será que vida é só isso? Vida é um corpo físico que tem algo dentro de si que o impulsiona. Tem mais. E para Deus? E para Deus o que é vida? Bom, eu já te adianto que na Bíblia Sagrada você não vai encontrar uma definição técnica sobre o que é vida. Por uma simples razão, sabe por quê? Porque Deus não é só o criador da vida, Ele é vida. Presta atenção aqui. Deus não é só o criador da vida, Ele é vida. Veja, para nós crentes, a definição de vida é uma pessoa. E isso é fundamental que você entenda em nome de Jesus. A definição de vida para nós é uma pessoa. Você acha que foi à toa que o Espírito Santo de Deus usou esses nossos queridos aqui hoje para dizer, Jesus dizendo sobre si mesmo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a... Tem acaso aqui? Ele está dizendo quem Ele é. Observa isso. Porque na verdade quando nós lemos que Deus criou a vida e nos deu de presente, nós estamos lendo que Ele nos deu a si mesmo. O Senhor nos presenteou com Ele mesmo, porque vida é o que Ele é. Olha a grandiosidade disso. Na criação de Gênesis tudo era sem forma e vazia, porque era sem Deus. Estava criado, mas não tinha Deus, então não tinha vida, não tinha Ele. E tudo veio, Ele veio, e foi a sua presença que significou ver a vida brotando de novo. É a presença de Deus que trouxe vida. Compreenda isso aqui. Deus moldou do pó da terra um boneco e soprou em suas narinas aquilo que Ele é. Observa isso aqui que precioso. Deus moldou do pó da terra um boneco e soprou em suas narinas aquilo que Deus é. O que? Vida, meu irmão, o fôlego de vida. E nós nos tornamos então seres vivos. Olha que maravilhoso isso. Daí dá para compreender bem direitinho que só nos tornamos vivos se dentro de nós estiver Deus. Porque sem Deus dentro de nós não tem vida. Tem um negócio que a gente faz aí andando na rua e a gente acha que está vivendo, mas eu não sei se isso é vida. Tem que ter algo aqui dentro de nós. Ele soprou em nós o seu fôlego e nos fez viver. Sem esse fôlego não tem vida. Você compreende isso, sim ou não? É muito lindo, a palavra de Deus é maravilhosa. Em tudo que Deus criou só havia vida, não existia morte. Tanto que no centro da criação, Deus colocou o quê? No centro da criação, como algo mais importante, Deus colocou a árvore da vida. Olha isso, a árvore da vida. Isso é fundamental que a gente... Deus soprou em nós o seu fôlego e passamos a viver. Mas para que essa vida permanecesse, nós teríamos que ter acesso constantes à árvore da vida plantada por Deus. Ele plantou lá para que nós nunca, jamais morrêssemos. Para que a gente sempre tivesse uma fonte de vida para nós pudermos ir lá. É lindo isso. Observe que tudo que Ele faz é vida, porque é o que Ele é. É o que Ele é. E algo que foge muito à compreensão da raça humana, desde sempre, é a razão pela qual Deus nos criou. A gente não entende o que nós estamos fazendo aqui. A gente não compreende, porque as pessoas pensam que Deus nos criou para levar a gente para o céu. Deus nos criou para fazer parte de uma religião. Deus nos criou para o nosso próprio prazer e bem-estar. Só que não. Não é isso que a palavra ensina. Nada disso. A beleza suprema da Bíblia Sagrada, em Gênesis 2,15, diz que a razão pelo qual Deus criou a humanidade foi para zelar, para cuidar e para preservar a vida aqui. Gênesis 2,15 diz, o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para quê? Para cultivá-lo, para guardá-lo, para preservar toda aquela vida exuberante que foi criada. Existe um cuidado, sim ou não? Veja,
o propósito pelo qual Deus te criou e soprou em você vida, meu querido irmão, minha querida irmã, não é para você ser um religioso, um profissional, uma consumidora implacável, não. O grande propósito pelo qual você existe é para preservar a vida aqui na terra. Esse é o nosso intuito, nas mais variadas formas que Deus criou. Isso é tudo que nós somos, é tudo que nós fazemos, tudo tinha que voltar para isso. Você existe para preservar a vida aqui na terra. Você entende isso? Bíblia. Agora veja, com a queda e com o pecado, alguma coisa se rompeu nesse ciclo de vida toda. Por quê? Porque aquele que é vida deixou de fazer parte da caminhada. A vida deixou. E quando ele se ausenta, o que acontece? Quando a vida se ausenta, acontece o quê? Morte. Sim ou não? Quando a vida se afasta, acontece o quê? Morte. Não foi à toa que o apóstolo Paulo disse em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida, e a vida é eterna, nos dada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Entende aqui o contraponto? Você está compreendendo isso, sim ou não? Tem um projeto aqui que nós celebramos hoje. Então, com o pecado veio a morte. Gênesis 3:24 diz que depois de expulsar o humano, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. O que foi restrito aqui para nós? O direito a viver. Vocês estão entendendo essa palavra, sim ou não? Acho que não estão entendendo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Ele está querendo dizer que sem a presença dele, nós perdemos o acesso à vida. E por isso começou a manifestar a ausência dele, começou a manifestar a ausência da vida, começou a se manifestar a morte. Tanto que na sequência, Caim matou seu irmão Abel. Tanto que na sequência, a descendência de Caim só causou violência e morte. E de lá para cá, o mundo é um palco onde a morte dá o seu espetáculo. O mundo é um palco onde a morte dá o seu showzinho. E a partir daí, a morte sempre foi na história da humanidade uma força implacável, né? E por isso todas as ciências dizem que a vida acaba. Por quê? Porque na ausência do Deus que é vida, o que acontece é a morte. E assim, a vida começava quando nascia e a vida terminava quando morria. E foi assim, sempre assim, até que chegou alguém aqui chamado Jesus Cristo. Até que chegou ele aqui. Constrói comigo. Jesus é o autor da vida. Jesus é a água da vida. Jesus é o pão da vida. Portanto, aqueles e aquelas que dele se alimentam, sabem de verdade o que é vida. Só quem dele se alimenta sabe o que significa vida. E desculpe todos os cientistas, mas Cristo é vida. E por isso, só ele é capaz de fazer alguém viver na plenitude do que para ele significa vida. Porque vida não é só respirar. Vida é muito mais do que isso. Só Jesus pode, e por essa razão, ele disse em João 10:10 o quê? Eu vim a esse mundo para que vocês tenham, e a tenham em abundância. E você sabe quando nós teremos? Nós teremos vida em abundância quando nós aceitarmos viver como ele viveu, quando nós aceitarmos ser como Jesus foi. Jesus não tem vida, ele é vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e eu tenho vida. Não, eu sou a vida, ele é vida. E o seu convite para mim e para você nesse domingo de Páscoa maravilhoso é para termos tanta vida em nós, até que nós também sejamos vida para as pessoas que estão ao nosso redor. O convite do Senhor é para a gente ter tanta vida aqui, que nós vamos cuidar da vida que está à nossa volta, das pessoas e das coisas. Porque nós estamos matando até o nosso planeta. Observa isso. Ser vida significa que ela precisa ser em nós e através de nós. E para isso, Cristo tem que ser em nós e através de nós. Compreende aqui? Compreende ele que é vida? Tem que estar aqui e através de mim? Compreende isso, sim ou não? Então veja, se a morte entrou na criação como parte da ausência de Deus por causa do pecado, sabe qual é a boa notícia? A boa nova? Ele voltou, glória a Deus. Ele voltou, meu irmão. E ele veio e se submeteu à violência e à morte naquela cruz que você viu aqui hoje, tão dolorida, não porque elas são mais fortes, não porque elas têm algum poder, mas porque ele queria mostrar que existe uma forma de vencer o pecado da violência e da morte. E essa força qual é? É o amor de quem aceita
dar a sua própria vida em favor e por amor aos outros. Esse é o poder, essa é a força. Isso que ele queria nos mostrar. Essa é a grande mensagem da Páscoa, meu irmão, minha irmã. Páscoa nos lembra que o amor é um poder maior e mais forte de qualquer outro. Inclusive, o amor é um poder mais forte e maior do que a morte. Jesus se deu na cruz em nosso favor, para pagar o preço pelo nosso pecado, para revelar e reverter ali o que foi feito lá no jardim. Por isso que ele teve que morrer. Mas ele não permaneceu morto. Por quê? Você sabe por quê? Porque nele não há nenhuma possibilidade de morte, nenhuma. Não existe morte nele. Por quê? Porque ele é vida. Diante dele tem que ter. Por isso, nós ensinamos isso aqui tão bonito, e eu quero explicar para você rapidamente, para que não passe nada do assunto, esse domingo maravilhoso. Porque o texto diz que no raiar de um novo tempo, quando despontava o sol no horizonte de uma manhã de domingo, as mulheres, graças a Deus por elas, porque se não fosse elas, o que seria de nós? As mulheres, elas e sempre elas foram até o túmulo onde tinham sepultado o Senhor, o corpo do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que ainda na sexta-feira da paixão, quando ele tinha sido crucificado, em que o Senhor entregou o seu espírito na cruz, José de Arimateia, que era um fariseu que seguia Jesus de longe, ele admirava Jesus de longe porque ele era um fariseu, ele pediu ao governador Pilatos que desse, e ele tirou o corpo do Senhor da cruz, e ele colocou numa caverna da sua família, e ele rolou uma pedra enorme na porta para trancar a caverna do túmulo. Agora veja, elas, as mulheres, no mesmo dia, elas acompanharam tudo de perto, elas viram tirando ele da cruz, elas ficaram até o fim. E o Evangelho diz que no mesmo dia, depois delas verem onde colocar o corpo dele, elas foram lá e compraram perfumes, especiarias, ervas, para limpar o corpo do Senhor, para passar perfume, para enrolá-los com faixas de linho, ou seja, para dar a ele um sepultamento digno segundo os padrões da época. Mas elas não foram, compraram e não foram de imediato. Por quê? Porque era sábado. Depois das 6 horas virava sábado, na sexta-feira. Já era sábado, e você sabe que no sábado judeu não faz nada, né? Judeu não trabalha. Judeu não aperta nem o botão de elevador no sábado, não pode trabalhar. E por isso elas não podiam no sábado fazer o que elas queriam fazer. Mas diz o texto que no raiar, no domingo de manhã, acaba o sábado às 6 horas, cedinho. Aliás, ainda estava escuro, elas já foram. Com o dia raiando, elas pegaram os perfumes, as especiarias que elas tinham preparado, os bálsamos, e vão até aquele lugar que elas tinham visto sepultar o Senhor para fazer o que elas propuseram no seu coração. Se a cena bonita aqui. As mulheres se empenharam, mas quando foram se aproximando do local, elas viram, porque tem vezes que elas ficaram perplexas. Por quê? A pedra que tinham rolado na frente do túmulo tinha sido removida. E o verso 3 diz que elas entraram no túmulo ali, elas não viram corpo nenhum. E aí, não tinha nada ali, tinha pedra, tinha pano. E elas ficaram decepcionadas. Verso 4 diz que elas não sabiam o que fazer, elas ficaram assim, e agora? Quando de repente, do lado delas, surgiram dois jovens, 2 rapazes, 2 homens, que brilhavam tanto quanto o sol. E elas ficaram então apavoradas, se jogaram no chão, com o rosto em terra. E a pergunta fundamental que jamais pode se calar na nossa vida: por que é que vocês estão inutilmente procurando entre os mortos aquele que vive? Por que é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que é a própria vida? Ele ressuscitou. Vocês não se lembram que ele disse? Ele disse que o Filho do Homem teria que morrer na cruz. Mas ele não ficaria lá na cruz, ele não ficaria em túmulo nenhum, porque túmulo é lugar de morto, mas ele é a vida. Ele ressuscitou, a morte foi vencida, graças a Deus. E o verso 8 diz uma coisa bonita, porque diz assim, ó: então elas se lembraram de tudo que ele tinha falado, elas se lembraram do que ele tinha ensinado, elas se lembraram do que ele tinha pregado, e mesmo sem ver o Senhor, elas creram, tanto que elas voltaram correndo e contaram para os 11, mas eles não acreditaram nelas. Homem é um bicho besta demais. Eles não acreditaram nelas. E eles acharam que elas estavam delirando, que elas estavam falando desvarios, isso não existe. Só Pedro foi, correu no túmulo, verificou, conferiu e olhou lá dentro e não viu corpo nenhum. E ele ficou admirado. O que será que aconteceu? Esse é o texto. Mas veja, meu querido irmão, minha querida irmã, esse domingo de Páscoa está nos convidando a refletir sobre o que é a vida,
sobre o que é esse presente que nós ganhamos do Senhor naquela manhã de domingo. O que é a vida? Afinal, é preciso saber viver, senão nós vamos estar desperdiçando esse presente tão valioso. É preciso saber viver, porque nós somos povo de Deus, e por ser, nós temos que crer que Ele é o Deus que é vida, e quem crê, recebe e vive de uma forma diferente. Já foi dito isso aqui hoje. Recebe e vive de uma forma nova, uma forma transformada. Por quê? Porque milita em favor da vida, porque trabalha, porque mesmo vivendo em um mundo que cultua a violência e a morte, acima de tudo, guarda, preserva, cuida da vida. Esse é o nosso papel como povo de Deus, como igreja do Senhor, como comunidade do Cristo vivo. Esse é o nosso trabalho, em nome de Jesus. A violência e a morte tentaram acabar com a vida, só que elas descobriram que ela não tem esse poder. Por que não tem? Porque Ele já veio até nós Ele já veio, aquele que tem um poder muito maior do que a morte, e Ele veio para nos mostrar que com Ele a vida sempre renasce, em nome de Jesus. Meu irmão, com Cristo a medida é e sempre será a ressurreição, nunca a morte, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Deus é maravilhoso. E seria importante então a gente entender que o fato de nós estarmos aqui hoje adorando Jesus já nos desafia a pensar que nós não podemos buscar outra coisa nele senão a vida. Nós não podemos. Afinal, é o que Ele é, sim ou não? É o que Ele tem para nos oferecer. Inclusive porque esse foi o equívoco daquelas servas de Deus tão abençoadas naquele dia. Porque os anjos tiveram que alertar. Por que é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que é a própria vida? O que vocês estão fazendo aqui? Estão perdendo tempo? Elas. Muita gente faz isso. Muita gente faz exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque quer procurar Jesus, mas faz isso da forma e nos lugares errados. Isso significa que não encontram. Está cheio de boas intenções, mas não encontra o Senhor. Por quê? Porque está procurando no lugar errado. Compreende isso? Aliás, às vezes eu vejo alguns testemunhos religiosos e eu fico impressionado como as pessoas conseguem separar Deus da vida. Deus é o Deus da igreja e do céu, mas da vida Ele não é. Eles separam Deus da vida. Eu não sei como é que consegue. Porque quem adora um Deus separando Ele da vida, não está adorando a Deus. Como é que nós separamos Deus daquilo que Ele é? A gente consegue? Não. Tem muita gente por aí que encontra na vida muitos males. É muito sofrimento, é muita contradição, é muita violência, é muita morte. E tudo isso nega o que a gente entende como vida. E por isso culpa a Deus por tudo isso. Culpa a Deus por toda a penúria. E não acredita que é impossível existir um Deus que é infinitamente bom e misericordioso. Afinal, a vida só tem coisa ruim. As pessoas não conseguem ver onde é que está Deus nisso. Muita gente que é crente, outros que creem, estabelecem uma separação entre Deus e a vida, porque para eles, Deus e vidas são realidades dissociadas, são coisas até opostas. Deus e a vida são coisas separadas. Por exemplo, em muitas igrejas, o grande objetivo é preservar a religião. O grande objetivo é manter a lei, a doutrina, os costumes. Mas a vida das pessoas, que é a essência de Deus, essas eles condenam e jogam na lata do lixo. Tão engraçado, né? Tão desafiador isso. Aliás, em muitas igrejas, o que é mais visto são obstáculos para a vida, né? Obstáculos para a vida por quê? Porque a pessoa não pode desfrutar da vida. A gente não pode comer isso, a gente não pode beber aquilo, a gente não pode vestir isso, a gente não pode ir naquele lugar, a gente não pode ouvir aquela música, a gente não pode isso, não pode aquilo. Sabe o que esse povo está fazendo? Esse povo está inventando um Deus que manda, que proíbe, que ameaça e que castiga. Um Deus que amedronta. E eu queria dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus, esse não é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, isso é um ídolo. E ídolo a gente não adora não em nome de Jesus, porque o nosso Deus se chama Jesus Cristo. Presta atenção aqui, a impressão que fica é que para viver eu preciso renunciar a Deus. Muita gente não vai para a igreja e não se converte porque, eu vou ter que abrir mão daquilo. Você tem que abrir mão do que te mata mesmo, né? Do que te adoece, porque Deus não tem nada a ver com a morte, com a doença. Se isso faz mal, você tem que abrir mão mesmo. Mas parece que a pessoa tem que renunciar à vida. Aliás, muitas religiões, por medo de perder o controle sobre as pessoas, reprimem os impulsos, os dinamismos, reprimem os dons, as alegrias, as forças da vida, reprimem os risos, as festas. Não pode aniversário lá, porque o sobrinho não é da minha religião. Não pode. Eu me converti, eu não posso ir na casa daquele irmão, porque ele ainda não se converteu.
Reprime os relacionamentos, meu irmão. Reprime tudo que pode fazer um ser humano se sentir feliz, se sentir seguro, acolhido, com dignidade, respeitado com seus direitos, acolhido nas suas diferenças, se sentir vivo. E toda essa repressão é um grande mal. Isso é mal, por quê? Porque tira das pessoas o prazer e a alegria de viver. A gente não adora um Deus que é vida? Como assim? Como é que pode estar diante de Deus sem a alegria de viver? Como é que, quer dizer, o fato da gente estar aqui hoje devia ser uma razão da gente estar explodindo de alegria. Porque eu vim adorar o Deus que é vida e eu tenho que viver. Eu tenho que estar alegre em nome de Jesus, sim ou não? Tem povo alegre aqui nessa manhã? Querido, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Agora veja, nesses ambientes existe claramente um conflito entre religião e vida. E eu fico me perguntando, por que a religião complica a vida das pessoas que querem ter uma experiência com Deus? A gente complica. E nós não estamos aqui para complicar nada não, em nome de Jesus. E a vida, com os seus dinamismos, as suas alegrias, os seus direitos, os seus instintos básicos, comer, beber, dar risada, é vista como uma ameaça. Isso é um perigo para ter uma experiência com Deus. É impressionante. Esse povo consegue contrapor Deus e a vida. Como é que pode? Porque estar com Deus é um eterno sacrifício. Estar com Deus é arrastar corrente, é um peso, é uma renúncia ao prazer, é uma penúria de renunciar ao básico da vida, é uma renúncia à alegria. Querido, em nome de Jesus, os calvinistas entenderam uma sepse, essa sese, né? É uma vida ascética. Agora eu te convido para ver como tudo isso bate de frente em confronto com o testemunho de Jesus Cristo. Você já percebeu isso? Essa religião, como os fariseus batiam de frente com Jesus, porque Jesus fazia tudo que incomodava aquele princípio religioso, até onde o Evangelho nos faz ver. Jesus gostava mesmo de mesa, Jesus gostava de comer, de beber, de estar com seus amigos. Jesus gostava de participar da vida das pessoas, de entrar na vida das pessoas, de entrar no seu íntimo. Ele era amigo, ele tinha amigos sinceros. Lázaro, Marta e Maria, por exemplo, eram seus amigos sinceros. Ele chegou ao absurdo herético que você viu aqui, de transformar um monte de jarra de água em vinho, uma heresia. Isso porque acabou o vinho no meio de uma festa de casamento que ele estava com seus amigos, e quando acaba o vinho, acaba o quê? Acaba a alegria, e sem alegria não tem vida, não tem casamento, não tem nada. Mas na presença dele, obedecendo ao que ele manda, a vida volta. Você crê nisso? A vida volta, a alegria renasce, e viver se torna uma festa desfrutada por todo mundo. E festa linda, que conta com a presença dele, que conta com a vida em pessoa ao seu lado, vivendo com ela. Jesus. Me mostra onde Jesus não era essa plenitude de felicidade. Ele, o Senhor Jesus, colocou a religião onde ela deve estar. Onde? A serviço da vida, para dignificar a vida. É lá que ela tem que estar. Ele tomou um partido da vida contra aqueles que usavam a religião para fazer dela uma coisa que ela não é, cometendo, aliás, um tipo de agressão contra a vida. É isso que eles faziam. Então, meu querido, minha querida, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã, linda, nos convidando a pensar o que é a vida. Porque vem um Deus aqui hoje que quer que você viva. Você está disposto a viver? O que é vida? E aí eu quero que você entenda, qual é o nosso compromisso com ela? Porque para o Evangelho, vida é Deus. Vida é Deus, e por isso entenda que o que intermedia o nosso relacionamento com Deus é vida, e não é essa chatice religiosa não. Não é religião que intermedia a tua vida com Deus, o teu relacionamento, é vida. Tem que ter entre vocês dois. Portanto, se Deus fala com você, mas você está mais morto do que vivo, Deus, não tem Deus nesse negócio não. Vamos levantar daí, vamos viver em nome de Jesus, amém? Eu queria dizer para você uma coisa, entenda, eu amo religião, eu acho sinceramente que religião é e sempre será fundamental para a vida. Não se vive sem religião, e nunca vai se viver, eu tenho certeza disso. Mas religião que é religião de verdade só é na medida que serve para potencializar e dignificar a vida, inclusive o prazer e a alegria de viver. Isso é religião, isso é o que nos faz estar aqui.
Porque quando a religião é vivida na maneira sisuda, carrancuda, pesada, dedo em riste apontando os erros das pessoas, ela se desnaturaliza, ela se desumaniza. E isso acaba sendo uma ofensa a Deus e a própria vida revelada por Cristo. Nós não estamos aqui para isso, para celebrar. O que nós estamos celebrando essa manhã linda de Páscoa? Que Ele nos deu vida. E a vida que tem que fluir a partir de nós. Jesus em todo o tempo se deixou ser conduzido pelo Espírito Santo. Para o quê? Para cuidar e preservar a vida. Por isso, Ele aliviou o sofrimento humano. A palavra de Deus diz que Ele levou a boa nova aos pobres, sim. Ele devolveu a vista aos cegos. Ele devolveu a liberdade aos presos e oprimidos. Ele devolveu vida àqueles e àquelas que as suas vidas tinham sido massacradas, diminuídas, destruídas. Ele trouxe de volta, Ele deu de volta. Ele devolveu a dignidade da vida àqueles que estavam encurvados, oprimidos diante de um legalismo religioso doentio. Jesus Cristo. Você compreende isso, sim ou não? Presta atenção. Então, meu irmão, isso me leva a pensar, sabe o que significa? Que como cristãos e cristãs, o nosso compromisso é com Jesus Cristo. Você entende isso? É isso que diz da nossa vida. E quando nós nos comprometemos com Ele, acontece uma mistura, se funde a causa de Deus com a causa da vida. Nós não podemos separar isso, como nós temos feito na igreja. Não. É uma coisa só. A causa do Evangelho e a causa da vida é a mesma causa. Compreenda, um cristão e uma cristã só vai ter um encontro genuíno com Deus na medida em que ele defender, respeitar e dignificar a vida. Senão ele não encontrou o Deus que é vida. Nós seremos cristãos e cristãs quando nós defendermos com unhas e dentes o direito a todo ser humano que mora neste mundo de viver. Não condená-lo, mas ter o direito de viver. Cristão e cristão nós seremos, queridos, quando a nossa forma de ser igreja for a de trabalhar com todo afinco no mundo para que as pessoas vivam à nossa volta. Vivam e vivam com dignidade. E vivam porque tem um teto. Porque tem o que comer, porque tem o que beber, porque tem uma roupa para não passar frio, porque tem remédio, tem visita, tem abraço, tem oração, tem palavra, tem a presença de Deus, porque isso significa a vida, isso que somos nós. Nós seremos cristãos e cristãs quando de nós brotar vida, ou seja, quando de nós brotar Cristo Jesus, amém? Isso que é vocês, que sou eu. Esse é o convite dessa manhã de domingo, com esse túmulo vazio. É domingo de Páscoa. E nele nós celebramos a vida. E crer na vida é se rebelar contra todos os poderes que asfixiam esse viver. Nós não podemos compactuar com isso. Crer na vida é estar do lado de quem teve a sua vida rejeitada. Porque esse mundo rejeita vidas. E o nosso lado é esse. Ser uma mão levantada, estendida, para transformar vidas que estão caídas. Esse é o nosso papel. Abrir o nosso coração, abrir os nossos olhos para cuidar da vida de tanta gente que é vítima dessa cultura do descarte, dessa cultura que joga povo no lixo. Isso somos nós cristãos e cristãs, você compreende isso? As minorias, as mulheres violentadas e assassinadas todo dia nesse país, que os números estão assustando, os negros, os imigrantes que são expulsos das suas terras, os índios que são roubados das suas terras, as crianças, idosos abandonados, os diferentes de nós, que são impedidos de viver só porque são diferentes de nós. Como assim, igreja do Senhor? Não pode entrar aqui porque LGBT. Que inferno é esse? Ele seja o que ele for, ele tem que viver. E o nosso compromisso é com a vida, não é com os nossos conceitos, nosso compromisso é com Jesus, que ama e quer salvar todos e saiam daquele túmulo, porque Ele quer que todos vivam, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, Páscoa é um convite para viver. E nós vamos viver quando a gente nos envolver com Jesus Cristo. Você está compreendendo isso, sim ou não? Quando a gente se envolver com Ele e nos comprometermos com as causas dEle. Aí nós vamos viver, porque senão não vamos. Nós vamos viver enquanto nós sermos e nós somos o povo que é motivo de alegria por uma multidão de pequeninos que se alegraram tanto porque ganharam um ovinho de Páscoa lá na favela que a missão visita.
Isso é que diz que nós estamos vivos. Porque sem isso nós estamos mortos. Mortos. As crianças se alegraram, as crianças se sentiram incluídas, elas sentiram que elas são importantes. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é vida. E é isso que nós levamos lá em nome de Jesus. Quando nós não nos comprometemos com Ele, nós não estamos comprometendo com a própria vida, nós estamos fazendo o quê? Cultuando a morte. Desculpa. Mas eu estou aqui no mundo, estou vivo. Está vivo uma pinóia, você está cultuando a morte e violência. E nós não fazemos isso em nome de Jesus. Estar na igreja se esquecendo dessas coisas é estar procurando Jesus entre os mortos. Você entende isso, sim ou não? Você acha que são só as mulheres? Eu aprendo com o Evangelho, eu aprendo hoje, eu quero que você também aprenda, que nós, essa é uma manhã de festa, viu? Essa é uma manhã de alegria. Nós temos que procurar Jesus entre os vivos e não entre os mortos, sim ou não? Isso que os anjos falaram. E não à toa, em Lucas 20, 38, Jesus disse assim, presta atenção. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Porque para Ele, Deus, todos estão vivos. Ele tem esperança. Ele não quer que ninguém morra. Para Ele, todos têm que estar vivos. Lucas 9, 59. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. O seu dever é vir e proclamar o reino de Deus, um reino de vida. Tem igreja viva aqui nessa manhã? Tem túmulo aqui não, né? Tem igreja viva, né? Sim, dá um glória a Deus mais forte aí. Entenda, meu irmão, igreja viva sabe onde procurar Jesus. Igreja viva sabe que procurar Jesus entre os vivos é procurar Ele lá na minha casa, na nossa casa, lá no nosso relacionamento. Procurar Jesus entre os vivos tem que ser procurar Ele lá no nosso dia a dia, no nosso trabalho, onde nós estamos o tempo todo. Procurar Jesus entre os vivos é procurar Jesus no lugar em que a vida é respeitada. A vida é respeitada. Nos casamentos, em que o marido e a mulher, eles são iguais e se respeitam, porque onde tem um que quer ser maior que o outro, não tem alegria, não tem vida, tem feminicídio, tem morte. E Jesus está lá? Não está. Então não procure lá, procure em outro lugar. Vamos tentar levar a vida para esses lugares de morte em nome de Jesus, amém? Porque quem trata Jesus como morto não vai achar. Entenda isso, igreja do Senhor. Quem procura Jesus como morto não vai achar. Quem deseja manter uma relação com o Senhor Jesus, mas não quer viver Jesus, nunca vai achá-lo. Vamos ficar procurando onde Ele não está. Compreende isso? Procurar Jesus entre os vivos é o mesmo que procurar entre aqueles e aquelas que vivem com Ele e como Ele. Isso é procurar Jesus entre os vivos. Vive com Ele e como Ele. Procurar Jesus entre os vivos é o mesmo que procurar entre homens e mulheres que vivem para Ele. Entende isso? Para Ele, amém? Então meu convite já estou indo para o final. Quer viver? Viva para Ele, porque Ele é vida. Quer viver plenamente? Quer sentir alegria aí? Quer sentir razão para viver? Viva para Ele. Quer saber o que é vida? Se envolva com Jesus, se envolva com o que Ele quer fazer aqui na terra, que você vai entender o que é vida, e você saberá que quando Ele fala alguma coisa, Ele cumpre. E Ele disse que Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, e se nós vivermos para Ele, é isso que nós vamos ter em nome de Jesus, amém? Amém. Você crê nisso? E aí você pode falar, pastor, mas aquela coisa ela morreu, aquela pessoa morreu, aquele sonho morreu. Pastor, mas minha esperança acabou. Eu não acredito que isso vai mudar nunca mais. E eu queria dizer para você, em nome de Jesus, se você está enfrentando uma situação dessa, a situação de morte, eu te lembro que hoje é domingo de Páscoa. Eu te lembro nessa manhã que o túmulo está vazio. Eu te lembro nessa manhã que hoje é dia de lembrar que nenhuma dessas situações de morte é maior. E não vai ser, porque nenhuma delas tem poder diante de um Deus que é vida. Nenhuma delas pode mais, nenhuma frustração, nenhum trauma, nenhum relacionamento desfeito, nenhuma falência, nada pode ser maior do que Ele que tem vida e vida nova, vida ressurreta em nome de Jesus, amém? Amém. Jesus disse em João 11, 20 o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem em mim crê, quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. Você crê nisso? Não é à toa que ele disse, mesmo que morra, viverá. E nós somos crer nisso, porque nós somos a comunidade do Cristo vivo. E aonde o Cristo vivo está, tem que ter vida, e vida em abundância. E aqui, meu irmão, eu encerro dizendo já para o final, eu quero ir, cadê o louvor? Eu quero dizer para você que aqui neste lugar nós temos que vislumbrar a vida que Ele é.
Portanto, a minha oração é que os sinais da ressurreição não estejam numa celebração de um teatro bonita. Os sinais da ressurreição sejam vislumbrados todos os dias da nossa vida neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Esses sinais precisam acompanhar a nossa vida. Que esse lugar seja um lugar da militância em favor da vida. Que todos e todas as pessoas que cruzarem essas portas aqui, encontrem aqui dentro vida. E vida em abundância. Porque esse lugar será um lugar da manifestação de Cristo Jesus na vida de quem quiser entrar aqui, em nome de Jesus, amém? Que quem aqui entrar compreenda que aqui não é lugar de morte, aqui não é lugar de julgamentos, aqui não é lugar de intolerâncias, aqui não é lugar de preconceitos, porque nós somos o povo de Deus e nós somos o povo que quer que todos e todas vivam. Todos e todas têm direito a viver. Como Jesus diz, Deus não é um Deus dos mortos, mas de vivos. Porque Ele quer que todos e todas tenham que estar vivos. Não sou só eu. E eu achei interessante que eu li também, que o Nietzsche falou um negócio assim, ó. Eu vou acreditar nos cristãos no dia em que eles tiverem semblantes de ressuscitados. Eu vou acreditar nos cristãos um dia que na face deles estiver estampada a ressurreição. E aí, meu irmão, a minha oração é que todos e todas que cruzarem essas portas, ou todos e todas que cruzarem o teu caminho, entende o teu caminho? Tenham um encontro verdadeiro com o ressuscitado, com Jesus, com a vida, e que Ele possa resplandecer no teu semblante, e que quando as pessoas estiverem ao teu lado, elas possam entender o que é vida de verdade. Afinal, você tem se envolvido com o Senhor, esse Deus que quer te ajudar a viver e não morrer. E Ele veio aqui hoje para nos ensinar, amém? Para nos dizer, sabe o quê? Que é preciso saber viver. Portanto, não espere que a vida seja uma ilusão. Ela não é. A vida é de verdade, a vida é real. Mas se nós não valorizarmos, se nós não lutarmos por ela, pode ser que até a gente fique maluco ou vamos morrer na solidão, sozinhos. E por isso, é preciso ter muito cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso... Você sabe? Eu e você sabemos. Se não sabíamos, o Senhor está nos mostrando, porque Ele veio ao nosso encontro hoje, nessa manhã, para nos ensinar. Porque Ele é a própria vida em pessoa. Você crê assim? Amém. Conosco Ele quer estar. E se conosco Ele estiver, nós vamos viver. E nós vamos viver muito em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu e você sabemos. E a minha oração é que haja vida. Vida para você. Vida para a tua casa. Vida para o teu corpo. Mas não só para ele, para a tua alma, para os teus sonhos, para as tuas alegrias, para os teus sentimentos, vida em todas as dimensões, para a sua família, vida para o teu espírito, que haja Deus em você. É o que eu desejo para o povo de Deus nessa manhã, para essa comunidade linda, em nome de Jesus. Amém? Amém. Assim eu oro e eu peço ao Senhor pela sua vida, em nome de Jesus, e amém, e amém, e amém. Glória a Deus e muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.